Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Bia Rodrigues Carvalho e eu sou idealizadora do Logísticos Oficial, que é a maior comunidade de profissionais de logística da América Latina, com mais de 200 mil inscritos. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as 5 perguntas que vocês mais enviam aqui para o nosso canal do Logísticos Oficial e que também eu percebo olhando aí nos grupos de Facebook, no Instagram, em vários canais que debatem logística, que essas 5 perguntas, elas são dúvidas unânimes, ou seja, todo profissional de logística, ou até mesmo quem ainda não trabalha com logística, tem essas 5 dúvidas e fazem demais essas 5 perguntas. E vamos direto ao ponto. A primeira pergunta aqui que a gente sempre recebe, que a gente mais recebe é: qual faculdade de logística ou curso, Bia, você me indica? Gente, essa é a pergunta do século. A gente sempre recebe esse tipo de pergunta aqui diretamente. E já respondendo, sem enrolação, sem bromation, de cara, é o seguinte: quando alguém me pergunta isso, eu nunca respondo. Por quê? Porque a pergunta não tá certa. Não é certo você perguntar qual é a faculdade e qual é o curso que você precisa fazer. Quando você pergunta isso, você esquece de analisar outros pontos que são cruciais e muito importantes e que você deve analisar antes mesmo de sair pedindo indicações de qual curso ou de qual faculdade. Me indica aí, vai, me indica aí uma faculdade. E essa questão é uma situação que geralmente pode impactar, e impacta de fato, diretamente aí na sua carreira. Então, antes de pedir esse tipo de indicação, você tem que se perguntar: em qual estado, cidade e região eu me encontro? Como é o mercado de logística, de empresas contratantes aí onde eu estou? Ou melhor, onde você que está fazendo essa pergunta, que tem essa dúvida, está. Outra coisa que é necessário você analisar quais são as empresas ali dentro da minha região que eu eventualmente vou poder trabalhar sendo contratado ou contratada, ou também, eventualmente, será que tem empresas que, eventualmente, eu posso prestar algum tipo de serviço na área de logística? Então, essa situação atual de onde você se encontra, é muito importante você analisar antes até mesmo de escolher a faculdade ou de escolher qual é o curso que você vai fazer, porque não necessariamente você precisa começar atuando na logística tendo ou uma faculdade de logística. Você eventualmente pode escolher um curso, por exemplo, de administração, ou um curso de comunicação, ou um curso de engenharia, que vai te dar mais oportunidades de abrangência de mercado para você atuar, ou seja, para você trabalhar. E aí, depois que você aumentar as suas possibilidades, você pode buscar uma especialização em logística e supply chain, uma pós-graduação, um MBA, enfim, quando você já tiver trabalhando na área ou não, né? E querendo já ir para um patamar onde você já tem uma experiência. Então, o que eu quero dizer é que essa pergunta, me indica aí qual faculdade ou qual curso de logística eu devo fazer, não é a primeira coisa que você tem que analisar. E sim a sua situação regional, onde você mora, onde você está, onde você se localiza, são pontos muito importantes. Inclusive, se você vai ter condições de sair da sua cidade, do seu estado, da sua região, que eventualmente você analisar que não tem
tantas oportunidades para você trabalhar, para você atuar, que não tem mercado ou que o mercado é mais escasso, se você vai ter condições de ir para outros estados. Então, toda essa análise você deve considerar muito e analisar antes mesmo de sair pedindo indicação de faculdade ou indicação de curso. Olhe para você, olhe para a sua situação atual, para você ter mais consistência para tomar a decisão. E vamos logo para a segunda pergunta que eu mais recebo aqui no canal do Logísticos Oficial, que é: Bia, você é formada em logística? Você trabalha com logística? De onde você veio? Do que você se alimenta? Essa também é uma pergunta que eu recebo quase todos os dias e são milhares de e-mails por semana de pessoas me perguntando se eu trabalho ou se eu sou formada em logística. Bom, então vou responder logo de cara também sem embromation. Eu não sou formada em logística. E o motivo de eu não ser formada em logística, considerando a primeira graduação, é porque na época que eu comecei a pesquisar faculdades e cursos, eu identifiquei que não existia logística, não tinha nenhum curso de logística ainda no Brasil, a logística ainda estava sendo difundida, estava começando a ser trabalhada ali de forma mais próxima nas empresas, nas organizações. E aí eu tive que fazer uma escolha e eu fiz essa escolha considerando o local que eu morava, a cidade que eu morava e também quais eram as perspectivas de mercado para eu escolher não só a faculdade, né, considerando a localização, montando ali um planejamento logístico. Eu estava começando na área de logística naquela época, mas também analisando as oportunidades de mercado, que é o que eu falei para vocês na pergunta anterior, né, da indicação da faculdade, do curso, etc. Lembra que eu falei isso para vocês? Se não, volta aí assistir de novo. Mas, enfim, e aí eu escolhi fazer comunicação social. Então, a minha primeira graduação, a minha primeira formação de 4 anos foi em comunicação social, com ênfase em marketing, publicidade e propaganda. E talvez seja por isso que eu consigo me comunicar, me expressar com um pouco mais de facilidade dentro da logística. Mais tarde, quando eu terminei a minha primeira graduação, eu já trabalhava na logística e nesse meio tempo eu pude, inclusive, unificar a logística com o marketing, com a comunicação e até tendo um pezinho em vendas, porque foi também um dos meus primeiros trabalhos, né, da minha carreira profissional. Eu era vendedora numa loja de um shopping center. E foi lá que eu comecei a aprender o que era logística e comecei meio que cair de paraquedas na logística. Lembrando que naquela época a logística não era tão difundida aqui no Brasil como é hoje, atualmente. Então, eu escolhi fazer a minha primeira graduação em comunicação para eu ter flexibilidade de trabalho, ou seja, mais oportunidades de trabalho que não necessariamente fosse diretamente na logística, que era escasso naquela época. E aí, depois que eu já estava trabalhando na área de logística, já com entendimento meio que tipo 360 da organização, entendi um pouco de comunicação, entendi um pouco de marketing, entendi um pouco de administração, entendi um pouco de como que funcionavam aí todo esse meio de comunicação, de nicho, de mercado, de empresas, de segmentos, de setores, etc. Quando eu já tinha um pouco mais de base, eu escolhi fazer uma pós-graduação em administração. E essa é uma outra pergunta que as pessoas me fazem muito. Por que eu fui fazer uma pós-graduação em administração? E a resposta é muito simples. É justamente por esse motivo de eu conseguir ter maiores oportunidades, maiores possibilidades de trabalhar ou desenvolver o trabalho com uma ramificação maior e mais abrangente em várias empresas. Ou seja, eu aumentaria o meu poder e a minha condição de atuar
a partir da administração em todas as empresas. Então, eu escolhi fazer administração para realmente ter uma visão 360 de administrar organizações, de administrar empresas, que tem tudo a ver com logística, gente. Tem tudo a ver com logística. E o fato importante é que, quando eu escolhi fazer administração na minha pós-graduação, eu já tinha mais de 5 anos atuando com logística. Ou seja, eu fiz uma pós-graduação a partir do momento que eu já tinha experiência, que esse é um erro que eu vejo muitos profissionais cometerem, que é começar uma pós-graduação ou um MBA sem ter a experiência prática, seja em logística, seja em administração, seja em comunicação, seja em qualquer área. Porque a pós-graduação ou o MBA te dá uma visão de prática de mercado. E se você não trabalha na área, se você não atua na área, se você não tem experiência prática, você vai ficar meio que tipo boiando na sala de aula, porque a pós-graduação e o MBA você também utiliza para fazer network, para fazer relacionamento com as pessoas, com os profissionais que geralmente já estão trabalhando na área há bastante tempo. Então, eu sou pós-graduada em Administração e Business Intelligence, Inteligência de Negócios. E mais tarde, aí sim, finalmente, eu fui fazer uma especialização de Logística e Supply Chain Management, que eu escolhi fazer fora do Brasil, porque fora do Brasil, o conteúdo, a bagagem acadêmica, operacional e estratégica na nossa área de logística é muito grandiosa. Então, ela tem mais base acadêmica do que é logística, as universidades fora, do que aqui no Brasil. Então, eu escolhi fazer a minha especialização em logística e supply chain management fora do Brasil. E para isso, é preciso você conhecer inglês, que é uma coisa que eu sempre falo. Então, antes de você se aventurar a fazer uma pós-graduação, ou um MBA, ou uma especialização, eu sugiro que, depois que você terminar a graduação, você faça inglês. Porque conhecer um novo idioma, principalmente a língua inglesa, é muito importante nos dias de hoje, na atualidade, sempre foi em todas as áreas, mas principalmente na logística. E com certeza você vai conseguir, a partir do momento que você tem o domínio no idioma, você vai conseguir atuar com mais facilidade nas organizações. Isso vai supervalorizar o seu currículo e principalmente vai te dar a condição de você escolher fazer uma pós-graduação ou um MBA ou até mesmo uma especialização fora do Brasil. Então, essa fica a dica aí dessa segunda pergunta que a gente sempre recebe aqui, se eu sou formada em logística ou não. Eu sou formada em logística, porém não foi a minha primeira formação. Bom, a terceira pergunta que eu recebo muito aqui, demais, todos os dias, que até inclusive tem um vídeo aqui no canal do Logísticos Oficial, é: logística dá dinheiro? E a quarta pergunta o que é logística? Então, são duas perguntinhas, a terceira e a quarta, que eu vou responder de uma tacada só. Você vai ganhar dinheiro com logística se você entender e saber qual é o potencial da logística. Vou dar um exemplo. Eu vejo todos os dias as pessoas reclamando em vários grupos por aí de logística, que não conseguem ganhar dinheiro com logística e que não conseguem se recolocar na área de logística, que não conseguem trabalhar na área de logística. As pessoas têm a falsa expectativa e a falsa visão que se você faz uma formação, se você é formado em logística, você vai conseguir trabalhar na logística. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Não só para logística, mas para qualquer área de atuação. Você precisa ter uma base de experiência
para conseguir ganhar dinheiro, para conseguir entrar no mercado, e muitas vezes sem base de experiência, dificilmente você vai conseguir fazer alguma coisa somente com a formação acadêmica que você tem, né? Então, eu sempre falo que as pessoas ganham dinheiro com logística se elas conhecem o potencial da logística. Não adianta você fazer 2 anos, 3 anos, 4 anos de faculdade de logística se você não conhece o que é logística. E esse é um problema muito sério, porque aqui no Brasil, a maioria das universidades, elas ensinam que logística é só operação. E pior, que logística é só transportar e armazenar. E logística é muito mais do que isso. É transportar, é armazenar e é fazer com que vocês, todos nós, possamos ter perenidade e sobreviver em um mundo que está cada vez mais globalizado, com cada vez mais gente consumindo recursos. Então, a logística, sob essa ótica de sobrevivência de pessoas, da sociedade, ela é tão importante de você analisar quanto você entender de operação. Então, o que eu quero dizer é que logística dá dinheiro para quem tem visão de mercado, para quem tem conhecimento de organizações e empresas, para quem tem conhecimento de como funciona todas as principais áreas que estão ligadas diretamente à logística. Porque pensem comigo, ninguém consegue vender aquilo que não é possível entregar, ou é entregue a todo custo e não ao custo certo. Ninguém consegue produzir se você não consegue receber os produtos, os insumos no tempo certo, na quantidade exata e ao menor custo rentável for possível. Ninguém consegue marketear e comunicar aquilo que não se tem armazenado nos seus estoques, nas suas empresas. Então, a logística, eu quero dizer com tudo isso, que a logística ela tem ramificação e integração com todas as principais áreas de todas as organizações, não importa o tamanho, não importa o setor, não importa o segmento. Então, a partir do momento que você entende que a logística tem um potencial muito mais abrangente, que tem também ramificação com outras áreas, ou seja, você precisa entender um pouquinho de cada área. Quando você consegue ter uma visão plena de mercado, não ter aquela visão do seu umbigo, né, que muitas vezes a gente fica a vida inteira ali no seu estado, na sua cidade, olhando ali na sua rua, sem ter visão de mercado. Então, quem tem visão de mercado, quem tem visão de organizações e que tem visão de todas essas áreas que estão ligadas direto ou indiretamente à logística, dentro da cadeia de valor, dentro da cadeia de abastecimento, dentro da cadeia de suprimentos, obviamente vai ter maior condição para ganhar mais dinheiro atuando com logística. E quando geralmente eu vejo as pessoas reclamando que não ganham dinheiro, que não conseguem trabalhar, eu vou analisar o histórico dessas pessoas, você percebe claramente que essas pessoas elas não conseguem ali ter essa visão. E a falta de visão, a falta de conhecimento do real potencial da logística te trava e faz você ser mais um profissional na fila do pão. Faz você ser mais uma pessoa tentando ter sucesso, mas o sucesso requer esforço, requer visão de mercado e requer principalmente conhecimento. Então, essa é a terceira e quarta pergunta que eu mais recebo aqui. Se logística dá dinheiro, eu já respondi. E o que realmente é logística? Aliás, eu tenho um vídeo, 2 vídeos que eu gravei, que está aqui no canal do Logísticos Oficial no YouTube, que é falando o que é logística, assiste aí, procura aí, e também o vídeo respondendo essa questão, essa pergunta que vale alguns milhões de dólares, que é logística dá dinheiro, assiste lá, porque vale muito, muito a pena. E a quinta e última pergunta que a gente mais recebe aqui o tempo todo, toda hora, que as pessoas têm dúvidas, é como conseguir trabalhar?
Gente, tem muita gente, respondendo direto ao ponto, que não consegue trabalhar porque fica só focado em trabalhar na logística. E como eu falei, a logística ela tem ramificação em várias outras áreas. Então, para você que está começando a sua carreira profissional, não fica preocupado em trabalhar diretamente da logística. Comece a trabalhar em qualquer área que você puder trabalhar. Porque o importante é você começar a ter experiência e uma vez dentro da empresa, trabalhando em alguma organização, você vai ganhando a experiência para conseguir migrar para a área de logística. E se a empresa não tem logística, melhor ainda, você pode ir plantando a sementinha e mostrando o quanto a logística pode ser crucial para o sucesso, para o crescimento e para a perenidade da empresa. É possível qualquer pessoa fazer isso. Então, você vai conseguir trabalhar na logística se você tiver experiência, não importa em qual área. Então, você que está começando, comece a trabalhar. Eu mesma comecei a minha carreira profissional como vendedora em uma loja de um shopping center em São Paulo. Então, foi o meu start. E foi nessa loja, como vendedora, que eu comecei a fazer logística sem nunca ter ouvido falar o que era logística, né? Então, isso está total coerente com o que eu sempre falo em todos os nossos canais aqui no Logísticos Oficial, que a logística ela está em tudo, desde o momento que nós acordamos até o momento que nós vamos dormir, e todas as áreas, diretamente e indiretamente, dentro das empresas, seja empresas que vendem produtos ou serviços, consome logística. Então comece a trabalhar e não fique ali só querendo, né, trabalhar de cara na área de logística. Essa é uma dica para vocês dessa pergunta que a gente sempre recebe, como conseguir trabalhar. E uma outra coisa que faz toda a diferença é network e relacionamento. Hoje o poder da indicação, você se conectar com pessoas, você ter conhecimento para ter oportunidade de se conectar com as pessoas, porque as pessoas querem se conectar com outras que agregam valor, com outras pessoas que têm conhecimento. Ninguém quer se conectar com quem não tem conhecimento, com quem é só mais um na fila do pão, né? Então, você tem que aprender a desenvolver relacionamento, network, para que você consiga eventualmente ter ajuda dessas pessoas, desses outros profissionais, e que você possa ser indicado. Não é algo muito simples de se fazer, mas viver não é muito simples, né? Viver é muito difícil. Então você tem que se relacionar com as pessoas. E cada vez que você ajuda uma outra pessoa, um outro profissional, independente de qual é a ajuda, a pessoa ela vai ter uma lembrança de você. Então você tem que ajudar, você tem que compartilhar, você tem que se disponibilizar a multiplicar principalmente aquilo que você conhece para outras pessoas, porque isso vai fazer um enorme bem para você e para uma sociedade como um todo, porque quem você ajuda sempre vai lembrar de você em algum momento. Então ajude, se disponibilize a compartilhar conhecimento, se disponibilize a fazer relacionamento, se disponibilize a ajudar a todos que estão começando principalmente, porque um dia você pode precisar de ajuda. Então, relacionamento e network e compartilhar conhecimento é uma das alternativas, é uma das formas que você pode se estabelecer e começar na área, trabalhando com logística através de uma indicação. Isso aqui no Brasil é muito forte. E lembre-se, não basta você ser indicado, você tem que ter o conhecimento. Ninguém vai te indicar, né? Ninguém vai fazer network com você que não tem conhecimento, que é uma pessoa que só reclama, fica se lamentando. Ai, meu Deus do céu, não consigo trabalhar na logística, me ajuda, pelo amor de Deus. Se lamentar não é você fazer algo por você. Você fazer algo por si, você fazer alguma coisa de valor para a sua vida é você buscar cada vez mais conhecimento para você conseguir se conectar com as pessoas, e a partir do momento que você se conecta com as pessoas, você tem que se propor e se comprometer a ajudar outras, porque
o mundo dá voltas, gente. A vida gira muito rápido. Hoje você tá bem, amanhã você pode não estar bem e com certeza vai precisar de ajuda e você vai receber essa ajuda se você um dia ajudou. Quem planta, colhe. Quem não planta, não vai colher nada. Então, como conseguir trabalhar na área da logística? Comece simplesmente a trabalhar e faça relacionamento, faça network e principalmente busque cada vez mais conhecimento. Conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Conhecimento é a única coisa que te eleva. Conhecimento é a única coisa que nos dá segurança. Conhecimento é a única coisa que faz com que a gente consiga se posicionar, que a gente consiga fazer uma boa entrevista, que a gente consiga, inclusive, o mais importante, alcançar, pegar, buscar as oportunidades que estão passando aí, ó, na nossa frente o tempo inteiro, mas que muita gente perde porque não tem conhecimento para poder buscar. Eu espero que eu tenha colaborado com vocês com esse vídeo. São realmente as 5 perguntas que a gente mais recebe aqui no canal do Logísticos Oficial e, como eu disse, são perguntas que eu vejo que muita gente tem dúvida. E eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, ajude a compartilhar conhecimento e também se inscreva aqui no nosso canal do YouTube e acompanhe também as nossas mídias sociais. Nós estamos em todas as mídias sociais. Façam parte dessa comunidade que é a maior comunidade de logística e supply chain da América Latina que mais cresce. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Um beijo e tchau.